Nos anos 1930, durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, o Texas era um caldeirão de desespero e oportunidades sombrias. Em uma pequena cidade, o xerife Thomas Reed, um homem de olhos cansados e mãos calejadas pelo trabalho árduo, recebia relatórios sobre uma série de crimes inexplicáveis. 7 assaltos perfeitos, todos executados sem deixar rastros. Bancos, mansões e trens de carga foram esvaziados em operações precisas, como se os criminosos conhecessem cada movimento antes que acontecesse. No centro das suspeitas estava um grupo conhecido apenas como os Fantasmas. Nunca eram vistos, nunca deixavam provas. Enquanto isso, nas sombras, Caleb Harper, um jovem fugitivo que crescera nas ruas de Dallas, observava tudo de longe. Ele não era parte do grupo, mas sabia algo que poderia mudar tudo. O Texas da época era um lugar de contrastes gritantes. Enquanto as cidades tentavam se reerguer da crise econômica, áreas rurais eram assoladas por tempestades de poeira que engoliam fazendas inteiras. Nesse cenário desolador, os crimes perfeitos ganharam proporções lendárias. Os jornais locais chamavam os fantasmas de gênios criminosos, mas Thomas Reed sabia que havia algo mais sinistro por trás da precisão deles. Ele passava noites em claro estudando mapas e relatórios, buscando padrões que pudessem revelar quem eram esses fugitivos. Caleb, por outro lado, era um enigma ambulante. Após escapar da cadeia local durante uma confusão envolvendo um incêndio, ele desenvolveu uma habilidade incomum: observar sem ser notado. Foi assim que descobriu algo peculiar sobre os crimes. Eles sempre ocorriam em locais onde trens cruzavam rotas abandonadas, como se os criminosos usassem as ferrovias como rede de fuga. Mas Caleb não era o único a perceber isso. Uma mulher misteriosa, conhecida apenas como Evelyn, apareceu na cidade com perguntas sobre os crimes. Ela parecia saber mais do que dizia, e seu interesse em Caleb sugeria que ele estava caminhando para um destino maior do que imaginava. A tensão aumentava à medida que Thomas Reed começava a conectar os pontos. Ele descobriu que todos os alvos dos crimes tinham algo em comum. Pertenciam a figuras poderosas da elite local, homens que lucravam com a miséria alheia durante a Grande Depressão. Isso levantava uma pergunta incômoda. Os fantasmas eram apenas ladrões? Ou havia um propósito maior por trás de seus atos? Enquanto isso, Caleb estava cada vez mais envolvido nesse jogo perigoso. Após um encontro clandestino com Evelyn, soube que ela era irmã de um homem que fora executado injustamente por um desses magnatas corruptos. Ela jurara vingança e acreditava que Caleb poderia ajudá-la a desmascarar os verdadeiros culpados. Mas Caleb hesitava. Ele sabia que se envolver ainda mais poderia colocá-lo na mira tanto da lei quanto dos próprios criminosos. Enquanto isso, Thomas seguia uma pista crucial. Fragmentos de um mapa encontrado em um dos trens abandonados. O mapa parecia indicar o próximo alvo, uma mansão isolada nas montanhas próximas. Mas o xerife não sabia que Caleb e Evelyn já estavam lá, escondidos nas sombras, observando tudo. Quando os 3 destinos finalmente colidiram, ficou claro que nenhum deles sairia ileso dessa busca pela verdade. Dentro da mansão, Caleb e Evelyn encontraram algo inesperado. Uma sala secreta cheia de documentos comprometedores. Não eram apenas registros financeiros. Havia provas de crimes muito piores, incluindo fraudes eleitorais e assassinatos encomendados. Eles perceberam que os fantasmas não tinham apenas roubado dinheiro. Estavam expondo a corrupção que corroía a sociedade. Mas por quê? E quem realmente era Evelyn? Para complicar ainda mais as coisas, Caleb começou a questionar suas próprias motivações. Ele queria justiça ou apenas sobreviver? Sua lealdade a Evelyn foi testada quando ela sugeriu usar as provas para chantagear Hargrove, garantindo sua própria segurança. Enquanto isso, Thomas se aproximava, determinado a capturar os fugitivos antes que eles destruíssem todas as evidências. O tempo estava se esgotando para todos eles. Tudo mudou quando Caleb encontrou uma fotografia na sala secreta da mansão. Era um retrato antigo,
mostrando Evelyn ao lado de um homem que ele reconheceu imediatamente: Charles Hargrove. O magnata corrupto não era apenas o alvo dos crimes. Ele era o pai de Evelyn. Isso explicava seu conhecimento detalhado sobre as operações e sua obsessão em expor os segredos de Hargrove. Mas também levantava uma dúvida cruel. Será que Evelyn estava usando Caleb desde o início? Enquanto isso, Thomas Reed chegou à mansão liderando uma equipe de busca. Ele ouviu tiros vindos do interior e invadiu, encontrando Caleb ferido e Evelyn desaparecida. Antes de perder a consciência, Caleb murmurou algo inesperado. Ela sabia. Ela sempre soube. A reviravolta atingiu Thomas profundamente. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que um simples caso de assaltos. Os documentos encontrados na sala secreta apontavam para uma conspiração maior, envolvendo figuras poderosas em todo o país. Mas onde estava Evelyn? E o que ela planejava fazer com as provas? A verdade começava a escapar das mãos de todos. A descoberta da conexão entre Evelyn e Hargrove abalou Caleb profundamente. Quando ele despertou no hospital improvisado da cidade, sua primeira pergunta foi sobre os documentos encontrados na mansão. Thomas, agora dividido entre seu dever como xerife e suas crescentes dúvidas sobre a justiça do sistema, admitiu que as provas haviam desaparecido. Evelyn sumira sem deixar rastros, levando consigo as evidências que poderiam destruir Hargrove. Enquanto Caleb lutava contra seus sentimentos de traição, Thomas começou a investigar o passado de Evelyn. Ele descobriu que ela fora criada em um orfanato após a mãe ser expulsa por Hargrove, que negara qualquer ligação com ela. Isso explicava sua sede de vingança, mas também tornava suas ações imprevisíveis. Ela não era apenas uma fugitiva, era uma mulher obcecada por justiça, disposta a sacrificar tudo e todos pelo seu objetivo. Caleb, ainda ferido, decidiu que não podia simplesmente ficar à margem. Ele sabia onde Evelyn estava indo, diretamente para Hargrove. Mas antes que pudesse agir, Thomas o confrontou. O xerife estava decidido a capturar Evelyn, mas Caleb percebeu que o homem estava hesitante. Talvez pela primeira vez Thomas questionava se estava do lado certo da lei. A noite do evento na mansão de Hargrove chegou, e Caleb e Evelyn estavam prontos para executar seu plano. Usando túneis subterrâneos que ligavam as ferrovias abandonadas à propriedade, conseguiram entrar sem serem detectados. Enquanto Evelyn preparava os documentos para serem distribuídos aos convidados, Caleb distraía os guardas, criando uma série de pequenos incidentes que desviavam a atenção. Thomas Reed, por outro lado, estava posicionado nas sombras do salão principal. Ele sabia que tinha apenas uma chance de decidir seu destino: capturar Evelyn ou permitir que a verdade viesse à tona. O clima estava tenso, com cada segundo parecendo uma eternidade. Quando Evelyn surgiu no topo da escadaria, segurando uma pasta cheia de provas, todos os olhos se voltaram para ela. Era agora ou nunca. Evelyn ergueu a pasta acima da cabeça, sua voz ecoando pelo salão. Vocês todos foram enganados por este homem. Ela jogou os documentos no chão, espalhando provas de corrupção, assassinatos e fraudes. Os convidados entraram em choque, mas Hargrove, furioso, ordenou aos seus seguranças que a detivessem. Foi quando Caleb apareceu, bloqueando o caminho. Thomas Reed hesitou por um momento, mas finalmente abaixou sua arma. Ele sabia que não podia proteger um sistema corrupto. No caos que se seguiu, Evelyn conseguiu escapar pelos túneis enquanto Caleb distraía os guardas e Thomas enfrentava Hargrove diretamente. A mansão estava em tumulto e o mundo de poder do magnata desmoronava diante de todos. Mas então, um som distante de sirenes encheu o ar. Reforços estavam chegando, mas quem eles realmente buscavam? As sirenes se aproximaram, mas para surpresa de todos, os policiais que chegaram não estavam ali por Evelyn ou Caleb. Eles vieram prender Charles Hargrove, cujos crimes finalmente haviam sido expostos graças aos documentos distribuídos pelos convidados.
Thomas Reed, embora dividido, decidiu deixar Evelyn escapar. Ele sabia que ela não era apenas uma criminosa, mas uma mulher em busca de justiça. Caleb, ferido mas determinado, desapareceu na noite, decidido a recomeçar sua vida longe do caos. Ele nunca mais viu Evelyn, mas soube pelos jornais que os crimes dos poderosos começavam a ser investigados em todo o país. Hargrove foi preso, mas seu império estava em ruínas. Para Thomas, aquele caso marcou o início de uma nova fase. Ele deixou o cargo de xerife, buscando um propósito maior do que simplesmente cumprir ordens. A verdade finalmente prevaleceu, mas ao custo de muitas vidas transformadas para sempre. Anos depois, em uma pequena cidade no norte dos Estados Unidos, um homem chamado Caleb Harper abriu uma oficina mecânica. Ele vivia uma vida simples, mas sempre guardava os jornais que relatavam as quedas de magnatas corruptos por todo o país. Sabia que Evelyn estava por trás disso, mesmo sem nunca mais ter notícias dela. Evelyn, por sua vez, tornou-se uma sombra, uma lenda entre os fugitivos da lei. Diziam que ela continuava expondo crimes, onde quer que houvesse injustiça, sempre um passo à frente das autoridades. Alguns acreditavam que ela era uma heroína, outros, uma criminosa perigosa. Quanto a Thomas Reed, ele escreveu um livro sobre sua experiência, questionando o verdadeiro significado de justiça. O caso dos 7 crimes perfeitos nunca foi oficialmente resolvido, mas para aqueles que estavam envolvidos, a verdade era clara. Às vezes, a justiça só pode ser feita fora da lei. A história de Os 7 Crimes Perfeitos que Ninguém Resolveu é mais do que uma trama envolvente. É um convite para refletir sobre justiça, corrupção e os limites da lei. O que você faria se estivesse no lugar de Caleb, Evelyn ou Thomas? Será que a justiça deve sempre seguir as regras, ou existem momentos em que desafiá-las é necessário? Compartilhe suas reflexões sobre essa história. Quem, na sua opinião, foi o verdadeiro herói? Ou será que todos eles carregam culpa e redenção em partes iguais? Essa narrativa é apenas o início de uma conversa maior sobre os dilemas morais que enfrentamos em nossas próprias vidas. E então, qual é a sua história inesperada? Compartilhe suas ideias e continue explorando os mistérios que nos cercam. Afinal, às vezes a verdade mais surpreendente está escondida bem diante de nossos olhos.